vamos falar de Congresso Nacional, porque lá os negócios pegam fogo. Opa! Né? A gente vai falar da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que protagonizou nessa semana uma das cenas mais patéticas e absurdas que já se viram naquela casa. E olha que a concorrência é muito alta naquela casa, né? Vamos lá, a comissão aprovou um projeto de lei de autoria dos deputados delegado Paulo Bilinski e delegado Caveira, sim, delegado Caveira, ambos do PL, que proíbe o uso de arma de fogo pelos agentes de segurança pessoal do presidente da República e dos ministros de Estado. O objetivo dessa palhaçada é alinhar a atuação dos órgãos que realizam a segurança do presidente e dos ministros com a visão atual do governo, para promover uma cultura de paz e buscar soluções não violentas para os desafios de segurança do país. Deboche, escárnio, claro, em forma de lei. É inacreditável. É uma ironia muito tosca que custa um baita dinheiro para os cofres públicos, o dinheiro que eu, você, todo mundo dá para sustentar o governo, para fazer uma piada cretina, porque é óbvio que esse projeto não passa em plenário, gente. E aí custa dinheiro, custa tempo, né? Como se o Brasil não tivesse problema. Não temos pautas mais urgentes do que essa. Tá tranquilo, tá favorável. Agora, vamos ver a quantidade de gente que vai chamar a gente de comunista? Eu espero que sejam poucos. Mas antes fosse só isso. É hora de dizer pela primeira vez hoje, e serão várias, até aí tudo bem. Ok. Por incrível que pareça. Tá. A comissão protagonizou uma das cenas mais absurdas da história da nossa República, com o discurso desequilibrado, nojento, inacreditável do deputado Gilvan da Federal, também do PL. Meu Deus. Um exemplo claro de que decoro parlamentar é instrumento de ocasião, e como a gente teve que assistir, vocês também vão ter. E dizer mais, você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas, mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que tá afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem desarmados. Não quer desarmar um cidadão de bem, que ele ande com seus seguranças desarmados. Parabéns, Paulo Bilinski. O meu relatório é... Bom, além do mau gosto da fala criminosa, dizer isso enquanto está aprovando um projeto para desarmar a segurança do presidente é pedir para matarem o presidente, né? Sendo muito gentil, é no mínimo muito suspeito, né? A fala dele repercutiu tão mal, mas tão mal, que até o senador Flávio Bolsonaro criticou publicamente o colega de partido. Vamos acompanhar também. O assunto gira em torno aí do... O senador Cajuru tocou na matéria da Folha de São Paulo, que o jornalista Alberto Schwartzman escreveu um artigo publicado lá, Por que deseja a morte de Bolsonaro? E hoje, ou ontem, não sei, o deputado do Espírito Santo faz algo similar com relação ao Lula. Eu quero só também registrar aqui que é óbvio que as duas atitudes são reprováveis. Não é a postura que se espera de um parlamentar que está ali para discutir as coisas sérias do Brasil. Mas eu não vejo, eu acho que a gente tem que ter, nesse caso específico, eu já vi que parece que a AGU vai estudar se tem alguma medida judicial que possa ser tomada. Só que mais uma vez a gente vai voltar naquela discussão sobre a imunidade parlamentar. Porque se nós temos a imunidade para falar pelo menos o que nós pensamos, por mais absurdo que seja, e concordo que não é uma fala, é uma fala absurda, se isso merece algum tipo de punição, porque vai ficar sempre a subjetividade, se aquilo ofendeu ou não ofendeu alguém. Aí cabe ao eleitor, na verdade, nas próximas eleições, fazer o balanço, se entende que ele merece ser reconduzido ou não. Mas da nossa parte, é só a minha ressalva, não acho que caiba nenhuma medida contra uma fala do parlamentar. Esse julgamento a população vai fazer, e se quem se sentir ofendido e entender que foi vítima de algum crime, tem os procedimentos judiciais para serem tomados. E para fazer esse registro apenas... Só esse registro? Só esse registro? Só.
Ai, depois que até o Flavinho Copenhagen criticou o colega, ele tremeu na base e se desculpou. Foi. Infelizmente, também temos esse vídeo para dividir aqui com vocês. Temos. Aprendi com meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros. Ontem, na Comissão de Segurança, estavam debatendo um projeto para desarmar os seguranças do descondenado Lula. E eu disse lá que se ele tivesse um infarto ou tivesse um taquicardia e morresse, eu não ia ficar triste. Não. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Então, se eu não desejo a morte de qualquer pessoa... Exato! Muito bem pontuado! Ai, minha nossa Esse meme. senhora. E como a Cecília falou, ele mente no pedido de desculpa. Porque ele não falou que não ficaria triste se Lula morresse. Ele desejou a Não, morte ele do falou, presidente. exatamente. Eu quero que ele morra. Ai, Nem o olha. diabo quer o Lula, por isso que ele não morreu de câncer. São coisas que... Gente. É uma habilidade pra ofender, ter pra ser... filtro, E pra pra ser não- insensível, cretino. deve ser algum Eu jamais media- conseguiria media pensar training uma que coisa eles dessa. fazem, assim. sei Nem lá. o diabo te quis porque você se curou do câncer. Pô, tem que ter uma coisa muito Gente, mas ruim se diabo dentro tá de curando si. câncer, por favor. Então vamos É, rezar pro não dois é agora, isso? pra Deus e o diabo. Porra. Não é? Bom, como a gente adora lembrar, já diria a ex-presidenta Dilma Rousseff, depois que a pasta sai do dentifrício, ela não volta mais pro dentifrício. A Advocacia Geral da União pediu para a Polícia Federal e para o Ministério Público a abertura de investigação criminal por causa da fala. Para o órgão, as manifestações do deputado podem ter excedido. Podem! será? Que bom. Os limites da imunidade parlamentar e podem configurar, em tese, crime de incitação ao crime e ameaça. Além disso, o PT também acionou o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado ridículo por quebra de decoro. É isso. É que assim, ó, de um lado. É óbvio que a gente vai falar de Glauber Braga. É né? agora, mas, assim, já é. isso, 2 pesos, 2 medidas. Assim, nada faz sentido. Porque é isso, é Não coisa interessa de, fazer coisa sentido. De Chaves, É. coisa de Chapolin Colorado, entendeu? Fica surreal demais até pra The Office, assim. Não, fica. Sabe? É se, tudo. se o Congresso brasileiro fosse um sitcom, as pessoas não iam assistir porque não é verossímil. O suficiente. Não. Pois Não- é. não porque, ia assim, acontecer. Ó, beleza, estamos falando disso, falando de conselho de ética, e aí a gente tem que falar sobre a decisão do colegiado de cassar o mandato do deputado Glauber Braga do PSOL. Decisão vem depois daquele episódio patético no ano passado, em que ele saiu dando chute, soco, empurrão no influenciador daqueles meio babaca ali do MBL. A discussão se arrastou de dentro da Câmara até a rua, aquele negócio, vão lá para fora que a gente se entende? Quase sobrou papo para o deputado Kim Kataguiri. E a gente deu isso aqui. Demos Demos mesmo, um falamos, vídeo do foi. Glauber, e naquela ocasião a gente já disse que aquilo não se faz, que ele Aham. muito provavelmente seria punido por ter feito isso. Só que a sessão foi constrangedora. Teve anúncio de greve de fome, gritaria dos aliados do deputado dormindo no chão lá da comissão. Tem as imagens todas aí pra gente assistir. Olha que amor, Glauber dormindo ali na comissão. Puro suco da política brasileira. E enquanto a população, idiotizada pelo algoritmo, reverbera a decisão, o debate que realmente importa, que é a serventia desse conselho dentro da Câmara, ele fica de lado. O Conselho de Ética deveria zelar pela integridade institucional, mas é, na verdade, um circo, mais interessado em aplicar correções políticas do que em manter coerência moral. O Glauber quebrou o decoro parlamentar e merecia ser punido, mas não foi e não é o único. Ali mesmo, no plenário da Câmara, tem um punhado de parlamentares que passaram ilesos por episódios muito mais graves. Teve a deputada pistoleira Carla Zambelli, que saiu correndo atrás de um cidadão com uma arma em punho e ainda mantém o seu mandato. Eduardo Bolsonaro e Jean Willis, que foram poupados depois de cuspirem na cara um do outro em pleno plenário do Congresso. E teve também o André Janones, que admitiu que cometeu o crime de rachadinha e também se deu bem no Conselho de Ética. E não esquecendo da ex-deputada Flor de Leis, Teve. que ficou muito tempo com
flor de lace. Com o processo correndo, ela já presa Total. e recebendo salário como E deveria de aquilo, brasa. e aquilo que a gente Opa, falou na semana também. passada, né? O relator do processo contra o Glauber no Conselho de Ética, na hora de votar pela cassação do Chiquinho Brasão, se absteve. Ele não tinha elementos o suficiente para caçar o deputado. A imagem do Entendi. Glauber dando supapo parece que foi realmente assim a coisa mais. Mereceu o Oscar Isso. de melhor premiação de baixaria. Tinha que ter ido, então, no lugar da Fernanda Torres. Pois é. Ganhar o Esse Globo de senhor Ouro. falando que quer que o Lula morra. Não, calma. tranquilo. Para, Não. Cici, não seja Isso já tá cri-cri. implicante. Ai, gente, tem muita gente que já deveria ter sido expulsa da Câmara e não foi porque tinha os amigos certos. Definitivamente não é o caso do Glauber, que caiu naquela besteira de achar que juntar um monte de artista num vídeo ia fazer o conselho mudar de opinião. Como nós fomos obrigados, por dever de ofício, a assistir, vocês também vão ter que ver. Por favor. Muita democracia aqui nesse lugar. Vamos lutar para a permanência do deputado Eleito pelo voto popular, isso é sagrado. Todo mundo sabe que se trata de perseguição, que se trata do fato do Glauber ter sido um dos principais deputados a denunciarem o orçamento secreto e os desmandos de Arthur Lira. Glauber fica e os fascistas vão. Não é possível que, com tanta coisa horrível acontecendo no país, esse seja um assunto para ser tratado. Então não vamos permitir isso. Um dos melhores parlamentares do Brasil. Sabemos que o deputado vem sofrendo grande perseguição política. muito injusto. Glauber fica. Glauber fica. Glauber Braga fica. Glauber fica. Não vou deixar isso acontecer. Glauber fica. Glauber fica. Parece que é o nome dele, né? Glauber Fica. Glauber Fica Silva dos Santos, sabe? Olha só, ele é muito amigo De quem? de artista. O retiro dos artistas inteiro, né? Pelo Mas, que a gente Manu, pode qual ver. foi a parte que você mais gostou? Eu gostei daquela parte ali do... Não do vídeo, da história do Glauber. Da música. Que ele tá fazendo greve de fome, tá consumindo isotônicos Sim. e ouvindo o repertório todo do NX0. É sério isso, gente. Ele falou que Entre eles fizeram razões, emoções, a saída... a saída não, a ficada. É. Devia mudar. Será que ele tá fazendo essa versão? Como será que tá? valer a De Ferreiro não tá pena. aparecendo no vídeo de apoio. Ih, gente. Nem Isabelle Fontana. Ih, caraca. Mas ele falou Gente, que dá NX0... muita vergonha. Ele falou que NX0 acalma ele, não é isso? Se fizesse uma greve de fome, o que será que eu ia ouvir pra me inspirar? Jorge Aragão, eu acho. Quem foi que falou Seria que eu não uma sou um boa. moleque atrevido? É isso. Seria é muito constrangedor o vídeo, Ô, né? gente, vamos lá. Falando Todos, sério. né? Porque tem aquele pataquada dos líderes religiosos na mesa da Câmara, de mão dada, rezando. Tem como que é o não binário de padre? Adri. Padre já termina com E. Adri, porque não é nem padre nem é madre. padre com I. Padri. Tá, Padri. tinha até um padri ali. Sei lá, acho que tem que usar uma outra letra na frente. Seria madre, padre, seria badre. Adri. Não binadre. Badri. Badre. Pode ser. Ô, gente, sério. Constrangedor. Não, olha só. Eu acho que é fundamental a gente explicar para as pessoas que é importante votar. Porque, olha só, vocês têm que saber escolher as pessoas. Ah, porque o Glauber é seríssimo, o Glauber é impoluto, o Glauber é divino. Mas o Glauber se passou um pouco. Glauber se passou. Excedeu-se. Glauber E não excedeu-se. faltam exemplos na história da República Federativa Brasileira de parlamentares que se excederam e afundam a vida política por causa disso. Muita gente acredita as derrotas do Ciro Gomes nas candidaturas à presidência a eventuais movimentos de explosão. Assim, ó, o Glauber pode ser incrível Sim. como parlamentar, Não como tem todos denúncia ali de estão corrupção falando. contra Pode, ele. pode ser uma pessoa maravilhosa, só que ele cometeu um erro. É a cassação? Acho
que não pode não ser o caso. Não, assim... Mas uma eventual punição precisa ter. Na minha avaliação, o problema não é o Glauber ter sido cassado, porque isso está de acordo com o regimento da Câmara. Ele expulsou um cidadão da casa do povo a chutes e pontapés. Sim. O problema é que tem gente que manda matar os outros, esse que é acusado de roubo e que fica ali. É o supapo do Glauber que desemboca em cassação. Se a gente tivesse um paralelo positivo, tudo bem, mas a gente não tem. Mas é complicado também dizer que ele não deveria ser cassado, né? Porque o referencial pior. Mas aí são 2 pesos e 2 medidas. Total, então, total. Assim, ou todo mundo pra trás também toma na tarrasqueta, ou ninguém toma na tarrasqueta. É o que a gente falou no início. O Conselho de Ética não é um conselho de ética. É um lugar onde quem tem mais amigos onde não se faz punido. Não. Pronto. Mas um lugar onde se faz política. Só antes da gente continuar aqui para finalizar o bloco Congresso, deixa eu só trazer mais... Meu Deus! Chiquinho, uau! Aline que Maria, mulher! 50 euros, sério. Mas dá pra jantar no Michelin? Dá pra jantar no Michelin, pagar a equipe inteira hoje. Pagamento pra Manu mostrar o pé que ela fez especialmente pros comentários de quinta. Vamos conquistar a audiência árabe que eles têm petróleo. Eu acho que a audiência árabe não vai curtir muito esse programa. Não vai. Aline, você tem assistido o programa? Você tem certeza? O seu pé vale mais, né, Manu? Apesar de 50 meu pé euros é bonito, já ser coisa desculpa. pra caramba, Aline. Modéstia à parte, meu pé é bonito. É verdade. Você toda é bonita. Isso porque você... Cara, não fala isso. Isso por gente, causa tá ao isso porque vivo. vocês ainda não tocaram na que é pele de isso? Manu. Que susto, Maria Cecília! Pele! A Manu tem uma pele macia, que é uma coisa carne de caju. Impressionante. Estão Qual é o deixando outro superchat que a timidinha. gente tem? Jorge Neto. Gente, vamos fazer um acordo de não defender deputado que é uma porta e nunca fez bosta nenhuma relevante, além de chutar o cara do Mebelê? Mebelê é o filho mais novo da Baby do Brasil, né? Maravilhoso. Gente, tá bom. Jorge Neto, obrigada pela sua colaboração. O Jorge Neto, ele sabe gastar pontualmente o rivo... Maravilhoso. O superchat de rivo de ouro dele, verdade. né? Uma coisa impressionante. Mas para finalizar, então, o bloco Congresso, a gente vai só mencionar rapidamente a manifestação aqui na Avenida Paulista, no último domingo, a favor da anistia dos presos do 8 de janeiro, que contou com a ilustre presença dele, ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seria... ex-president Jair Bolsonaro. Ex-presidente. Eu nem posso rir do inglês dele, porque quem assiste o 18 mais sabe que o meu não tá muito Manu, bom. Você Mas não chega a ser William popcorn Shakespeare perto de né? Jair Bolsonaro. Bom, esse evento, gente, reuniu cerca de 60 mil pessoas na Avenida Paulista. Flopadíssimo. Estavam presentes 7 governadores. Wilson Lima, do Amazonas, Ronaldo Caiado, do Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, Jorginho Melo, de Santa Catarina e, claro, Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo. Tarcísio, por sinal, que tem dado um show de incoerência, né? Nossa. Ao endossar o lado mais obscuro do bolsonarismo agora, nessa segunda metade do mandato. Ele vai girando pratinho aqui e ali, né? É Que ele elogia o Lula de um lado, aí ele vai... Realpolitik! Não, total. Impressionante. Pois é, eles sempre foram aliados, a gente sabe disso, óbvio. Mas para ganhar a eleição aqui em São Paulo, o governador deu uma atenuada no seu lado direita psiquiátrica. Tarcísio chegou a dizer no carro de som que viu Bolsonaro preocupado com as pessoas na pandemia e que por isso ele arrumou rapidamente alternativas. Não. É um delírio. Não. É um sonho que de uma noite de verão. água, gente, que distribuíram lá na Paulista? Loucura. É dizer que a gente é doido. Bolsonaro chamou a pandemia de mimimi, disse que não era coveiro, recusou a compra de vacina, divulgou tratamento ineficaz, debochou dos mortos. Tá tudo gravado. Tem registro de tudo, É uma loucura dizer isso. Mas Deus do céu. Também, Michele, mas o momento mais emblemático do dia não foi esse. Foi o discurso de Bolsonaro em inglês. Temos essa obra-prima aqui para dividir com vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brazil.
O coup d'etat é Ou seja, muito bom. Coup d'etat. Corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Mas daí eu vou trazer a brilhante análise de Otávio Guedes, a única maravilhoso. pessoa realmente, né, Maravilhoso. maravilhosa que temos. O Otávio falou uma coisa que realmente eu não tinha me atentado, que é o quê? Quando é genial botar o Bolsonaro falando esse inglês macarrônico, porque isso viraliza, isso aproxima ele da população que diz que a humildade de não saber falar inglês faz essa relação e, além de tudo, consegue deixar na mente das pessoas a ideia de que quem fez o golpe de Estado foi o pipoqueiro e sorveteiro. O que a gente sabe que não é bem assim. Não é mesmo? Não é bem assim. Ele até mencionou, o Otávio, eu vi no corte do Instagram ele falando assim, alguém falou se o Braga Neto tava lá assim, pipoca, 10 reais. Não era o Braga Neto que tava vendendo pipoca, né? Então, assim, quando isso viraliza, isso vira meme, isso todo mundo começa a zoar muito, você, de uma certa forma, você consegue encaminhar a pauta para um lado, Bolsonaro, homem comum, e pipoqueiro e sorveteiro são, assim, né, nessa manifestação, foi uma manifestação, né, nesse Tinha encontro pessoal aí, ali. de colegas, a fala do Nicolas, por exemplo, no carro de som, xingando claramente o Xandão, safado, imundo, etc., é muito mais pesada nesse sentido. Mas isso aí... É porque o Nicolas não está sendo julgado, né? Então, né? Sim, exato. Qual exatamente. é o corte que viraliza? Claro. É o Bolsonaro. Ice cream, popcorn. E quem faz o favor de viralizar isso? A esquerda. A Cecília fala tão bem inglês que ela não consegue imitar o Bolsonaro. Não dá. É sensacional. Fica, desculpa. Mas é que eu sou American girl, citizen, yeah. né? Not from Tijuca. Not from Tijuca.